Olá, alunos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para gravar essa primeira videoaula. Durante esse ano, nós teremos várias videoaulas. Elas são pequenas, a maioria vai ser em torno de 10 minutos, e a nossa ideia não é passar conteúdos. O que nós queremos é passar temas para vocês trabalharem, pesquisar com os alunos, atividades. E é claro que alguns dos temas que nós abordarmos, alguns professores vão achar muito interessante, outros nem tanto. Ninguém é obrigado a trabalhar todos esses temas. Você vai trabalhar com aqueles que forem de seu interesse. E pode ser também que você tenha sugestões para nós. Você queira nos sugerir temas, atividades. Para isso que nós temos o fórum. Lembra que a avaliação é feita pelo fórum. Então, nós esperamos que vocês nos mandem sugestões, que nós vamos ficar muito alegres e vamos tentar atender a todos, ou pelo menos a maioria. Bom, o nosso assunto esse ano é água. E eu começo a falar de água ao som dessa música, Maluco Beleza. Por quê? O comportamento que a humanidade hoje tem com a água é tipo uma maluquez. Porque todos nós sabemos quanta água é importante, mas nós não damos a ela a importância que ela merece. Todos nós somos fascinados pela água. Não existe ninguém, por mais sofisticado que seja, que não se encante com uma cachoeira, com uma praia maravilhosa, com um rio puro e selvagem. Todos nós somos fascinados pela água. Bom, que tal vocês conversarem com seus alunos sobre isso? O que cada um prefere? Será que ele prefere o rio, a praia, uma cachoeira? Por quê? Pergunte a seus alunos se algum deles teve alguma experiência interessante, às vezes durante um passeio, durante uma viagem. O que aconteceu? Por que ele acha interessante? Quem sabe seria interessante fazer um concurso ou de redação, ou de fotografia, ou mesmo vídeo. Hoje os meninos são tão evoluídos, alguns conseguem fazer um vídeo, pôr no YouTube, sobre a água. Quem sabe a gente começa a trabalhar dessa maneira? Porque eu gosto da água. O que eu mais gosto? O que é mais importante para mim? Então, aí vai uma ideia. E nós devemos nos lembrar que nós podemos ficar 40 dias sem comer, mas não podemos ficar mais que 3 dias sem beber água. Então a água para nós, ela é mais importante do que a comida. E ela é parte integrante do nosso organismo. Aproximadamente 70% do nosso corpo é água. É uma curiosidade interessante que está no livro que vocês receberam. O planeta Terra, 70% é água. No nosso corpo também, 70% é água. Então, é um elemento natural e que é indispensável à vida. E o que a água faz em nosso corpo? Bom, ela serve para diluir todos aqueles componentes solúveis que entram no organismo ou que ficam nas células. Então, quando nós nos alimentamos, o alimento é utilizado e o que não foi utilizado pode ser eliminado pela urina, pela água. Ela também é um veículo de transporte para os elementos e compostos a serem excretados. Regula a temperatura corporal pelo processo de absorção de calor e evaporação, através do processo contínuo de transpiração. E o sangue? O sangue é água. E ele é um líquido sagrado milenar. Então, nós precisamos da água porque a vida é a água. E a água também está presente, né, na nossa cultura. É um fato interessante lembrar que as primeiras cidades formaram-se nas proximidades dos grandes rios, pois a água é essencial à agricultura.
o surgimento das cidades indicava o nascimento das primeiras civilizações fluviais. Isso aconteceu no Vale do Nilo, as cidades egípcias. Entre os rios Tigre e Eufrates, as cidades dos diferentes povos mesopotâmios. Na China, as grandes cidades são próximas ao rio. E na Europa, Paris e Londres também. E aqui também, São Paulo e até Belo Horizonte. Que tal pedir aos seus alunos para pesquisarem porque a sua cidade está onde está? Tem alguma coisa a ver com a água? Será que a sua cidade está aí por causa da água? Qual a influência da água na sua cidade? Se não é devido à proximidade do rio, por que a sua cidade está nesse lugar? Pede os alunos para pesquisarem, se informarem, conversarem com os mais velhos e depois exporem para os colegas o que eles discutiram, os que eles descobriram e discutam em sala. As águas também, elas são o fundamento do mundo, elas são a essência da vegetação. Todas as plantas precisam da água. Pelos povos antigos, ela era considerada o elixir da imortalidade, a força criadora da natureza e o princípio da cura. As antigas tradições acreditavam que a água era a substância primordial, de onde nasce todas as formas de vida e para a qual retornam. Antes de saber que a vida tinha começado no mar, as civilizações antigas já consideravam a água uma força criadora. E a água está presente em todas as religiões. O uso do ritual da água segue um ritmo de envolvente crescente, desde a simples aspersão de água até a total imersão. Por exemplo, é um fato conhecido que os hindus têm uma cerimônia religiosa, em algumas delas tem mais do que 1 milhão de pessoas, para mergulharem no rio Nilo e obter a santificação. Os muçulmanos, antes de rezar, eles lavam 3 vezes as mãos, os pés e os braços. Os cristãos iniciam sua vida religiosa através do batismo. Os católicos apenas jogando água na cabeça, mas os protestantes mergulham na água. Nós que somos cristãos sabemos quantos eventos relacionados à água tem na Bíblia. O dilúvio, o batismo de São João Batista, o batismo de Cristo, todos esses fatos. Seria interessante, talvez, você conversar com seus alunos sobre isso. De que religião eles são? Qual o papel da água na religião deles? Um fato interessante também é que todas as grandes catedrais do mundo, elas foram erguidas onde haviam templos pagãos. Então, no local onde tinha um templo pagão, a igreja foi e construiu as grandes catedrais. Por exemplo, Sacré-Cœur de Paris, a Notre-Dame de Paris, elas foram construídas em templos pagãos. E os templos pagãos eram construídos onde tinha nascente de água. Então, todas as grandes catedrais são construídas em cima da água, porque a água é considerada a força purificadora. E quantas lendas nós temos relacionadas à água? Por exemplo, a lenda da sereia. Interessante, ontem ou anteontem eu estava assistindo no canal Discovery, um programa em que é uma mistificação, mas eles queriam levar as pessoas a acreditarem que a sereia realmente existiu, porque é uma lenda presente em todos os povos, os árabes, os chineses, o índio-americano, todos esses povos, eles têm a lenda da sereia, a mulher que vive no mar. No Brasil, a sereia ela é conhecida como mãe d'água. Então, principalmente no Amazonas, onde a água é tão presente na vida das pessoas, tem a história da mãe d'água, aquela que está no rio e o pescador passa, ouve ela cantar.
Ele fica tão encantado que ele mergulha no rio e vai viver com a mãe d'água no fundo do rio. Todos os povos têm uma lenda semelhante, porque todos os povos são ligados à água. Nós temos aqui no Brasil também a nossa conhecida Iemanjá, né? Que tem até aquela música linda, Senhora que é das águas, tome conta dos meus filhos, que eu também já fui do mar. Iemanjá, ela é a mãe de todos os orixás. Ela vem da religião africana e com o secretismo religioso, ela muitas vezes aparece como Nossa Senhora. Mas, na verdade, a Iemanjá é a deusa das águas na África. Então, ela é adorada pelos africanos, ela é a mãe de todos, ela é a mãe dos orixás e ela é a água. Tanto que nós sabemos que no dia de Iemanjá, os crentes dão presentes para Iemanjá e colocam esses presentes na água. É muito interessante também pensar que o Brasil, que é um país que tem tanta água, a nossa santa padroeira é Nossa Senhora Aparecida. Eu não sei se vocês sabem a história, mas a história da santa é que, naquela época, Minas Gerais e São Paulo era só um estado. Então, o governador desse estado, ele foi visitar, esse 1700 e pouco, ele foi visitar um senhor de escravo no estado de São Paulo. E esse senhor de escravos mandou os escravos para o mar pescarem. E eles não estavam achando peixe nenhum. Então eles jogaram a rede e não achavam peixe. De repente veio o corpo da santa, de Nossa Senhora Aparecida. Eles ficaram encantados com aquilo, jogaram a rede novamente, veio a cabeça. Na hora que eles colocaram a cabeça em cima do corpo, os peixes foram tantos que pularam dentro do rio. Então, Nossa Senhora Aparecida, ela é uma santa de madeira e como ela ficou muito tempo no mar, ela é negra e ela é padroeira do Brasil. Então, a padroeira do Brasil é uma santa que veio das águas. Eu acho que isso é bastante simbólico. Talvez seja um assunto interessante para vocês conversarem com seus alunos. Um outro ponto importante é que a água ela pode ser abordada em todas as disciplinas. Na música, quantas músicas nós temos a respeito da água? No português, lendas sobre água. Matemática, por exemplo, pegar a conta de água, levar para a sala. Muitos alunos não sabem ler conta de água. Ensinar para eles como que lê a conta de água. Na física, então, a energia potencial transferida pela água. No Brasil nós temos tantas hidrelétricas. Como funcionam as hidrelétricas? Pelas leis da física. Na química, a química da água no corpo humano. Então, a geografia. Então, na geografia, todo o relevo, toda a presença da água no continente. Na história, a história do Brasil está ligada à água, como o Brasil foi descoberto, através das grandes navegações, tanto a América quanto o Brasil. E na biologia, as células, elas são água, a vida começou na água. Então, que tal pedir aos seus alunos para fazer uma pesquisa em grupo? Cada grupo ficaria responsável por estudar a água em uma determinada disciplina. Talvez isso aí seja interessante e mostre para eles como a água é um assunto interdisciplinar. E a atividade que, para terminar, eu sugiro para vocês, é o Artista Sou Eu, que está na página 96 do livro que vocês receberam no encontro presencial. Vocês podem fazer essa atividade como está no livro, ou vocês podem modificar. Peço aos alunos para irem passear pela cidade, para eles fazerem desenhos dos locais da cidade, onde tem água, ou que eles usem a criatividade deles para mostrar que eles são capazes de ser artistas usando o tema água. Mas não deixem de usar o quadro de perguntas que tem no livro, simplesmente para despertar ideias e a criatividade. Bom, a nossa primeira videoaula foi essa.
Eu estou aqui às ordens de vocês para tirar dúvidas, para ajudar. Vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, que eu vou ficar muito feliz. Obrigada.